nesta derradeira parte final, sejamos simples na nossa aplicação. A fé exige uma presença ativa. Ser simples não é o mesmo de ser simplista. Só explica com simplicidade quem sabe em profundidade. Foquemos particularmente na aplicação do livro de Abacuque para a minha vida, para as nossas vidas e para a vida da nossa comunidade. Nós somos o povo de Deus hoje. Hoje eu sou Abacuque em Portugal e no mundo. Deus aguarda pela tua presença e pela tua manifestação em Portugal e no mundo. Hoje somos o povo que teme a Deus, porque nós o ouvimos. Hoje somos o povo que teme a Deus, porque nos arrependemos. Tudo começa pelo ouvir corretamente. Tudo começa com o chamar. Ouve ao Senhor nosso Deus. E quando o ouvimos atentamente, o passo seguinte é o passo do arrependimento. Arrependimento significa mudar de direção, mudar de rumo, porque é necessário. Porque se não for assim, nós não vamos submeter à sua vontade. E o arrependimento faz falta na vida humana, na vida das nações, na vida dos povos. Por um lado, as discussões com Deus terminam com uma plena confiança em Deus. Em Deus que fala e tem prazer enorme em escutar-nos, em ouvir-nos atentamente. Porquê? Porque o Deus de Abacuque é o mesmo Deus. É o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. E nele, em Deus, não há mudança nem sombra de variação. Porque o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus constante, é um Deus que não falha. Por um outro lado, é conosco, se estamos disponíveis para ouvi-lo atentamente. É conosco praticarmos uma escuta verdadeiramente ativa. É conosco se vivemos em total conformidade com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo lidou exatamente com os mesmos problemas e os mesmos dilemas que o profeta Abacuque. Paulo citou o profeta Abacuque quando afirmou: o justo viverá pela fé. O justo pela fé viverá. Romanos capítulo 1, versículo 17. Paulo também afirmou que a fé vem pelo ouvir. Paulo explicitou que o ouvir é o ouvir a palavra de Deus. Exatamente como fez o profeta Abacuque. Exatamente como tu e eu devemos fazer hoje, se quisermos seguir as pisadas do profeta, se quisermos seguir a Deus nas nossas vidas. Paulo desafiou, e eis o desafio: não vos conformeis com este mundo. Porquê? Porque no mundo sempre vamos ter muitas e muitas tendências exatamente para não fazer a vontade de Deus. E então o profeta Abacuque e também o apóstolo São Paulo não hesitou em afirmar: não vos conformeis com este mundo.
Antes, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem ouve bem, processa muito bem e mentalmente arrepende-se, muda de atitude e passa a viver numa nova dimensão. Desta vez, segundo a boa e santa, agradável vontade de Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 12. Para que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é nada diferente de Abacuque, que nem precisou de ver para acreditar. O encontro com Deus foi decisivo. Ouvir Deus foi o primeiro passo. Arrependimento foi o segundo passo. A confissão surgiu no momento certo. E houve, de facto, mudança neste capítulo 3, como já explicamos nestas últimas meditações. Ainda que não haja isto ou aquilo, eu, Abacuque, confio no Senhor. Ainda que não haja isto ou aquilo, eu confio no Senhor. Exatamente é o que devemos pedir e fazer hoje. Aviva a tua obra em Portugal. Assim como Abacuque pediu, aviva a tua obra. No decorrer dos anos, mostra a tua atividade. Sê misericordioso para conosco. Esta deve ser a genuína oração de cada um de nós que estamos envolvidos com Deus e queremos ser povo de Deus. A misericórdia de Deus está de igual modo disponível hoje como esteve no passado. Deus quer estender o seu amor para todas as nações do mundo. E quem sabe, pode nos usar para que esta misericórdia de Deus se faça visível entre todos nós, entre todas as nações. Nós temos que estar à disposição de Deus, estando presentes no dia a dia da nação. Este é o nosso desafio, com uma presença sólida, constante e permanente. Uma presença sólida significa uma presença com substância, com qualidade, refletindo aquilo que Deus quer, aquilo que Deus quer transmitir à humanidade, com uma presença sólida, constante e permanente, fazendo o bem sem olhar a quem. Este é o coração divino para toda a humanidade. Fazendo o bem sem olhar a quem e anunciando o Evangelho sem deturpação. O profeta Abacuque dedicou tempo para ouvir a voz de Deus. E nós hoje, com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sem deturpação, nós temos que torná-lo conhecido entre todos e entre todos os povos, denunciando o mal sistémico sem rodeios, porque esta é a nossa responsabilidade também. Não necessariamente tocando nos pecados, nos pecadinhos deste ou daquele, mas preocupando com o mal sistémico que afeta a humanidade e afeta toda a raça humana. Resolvendo esse problema, nós estaremos um pouco mais capacitados para poder ser uma bênção neste mundo. Apelando ao arrependimento, porque precisamente o pecado é real e é destrutivo na vida de um indivíduo, como na vida de uma família, como na vida de uma nação. Há perdão, sim. Há solução, sim. Há transformação. Há vida nova com Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho, que significa nada mais, nada menos do que as boas novas de tão grande alegria. Jesus está entre nós. E é esta a mensagem
que nós temos que proclamar ao mundo com pleno vigor, entusiasmo, confiança e determinação. E devemos fazer isso de segunda a domingo, 365 dias do ano. Devemos fazer tudo isto em humildade e vulnerabilidade. Devemos entender que a mensagem não é nossa, a mensagem é divina. É por isso que apelamos para um sentido de humildade, reconhecendo a nossa própria pequenez, a nossa própria vulnerabilidade. E Deus vai permanecer fiel. Que cada um de nós, individualmente e como parte da coletividade da Igreja, sejamos cristãos obedientes. Este é um termo que talvez não gostemos muito, obediência, mas é isto mesmo que Deus apelou à vida de Abacuque. E nós hoje temos que ser Abacuque nos nossos dias, sendo obedientes. Cristãos obedientes, exatamente no espírito do Pai Nosso, quando diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É precisamente neste espírito que somos igreja, presente e atuante. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Com este versículo termina o livro de Abacuque. Leiamos atentamente. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Na Bíblia para Todos, lemos as seguintes palavras: o Senhor meu Deus é a minha força, torna os meus pés ligeiros como os do veado e guarda-me em segurança pelas alturas. Em Deus estamos protegidos e Deus quer nos usar para espalhar o seu amor, o seu perdão, a sua paz, a sua salvação e a sua bênção por toda a humanidade. Que cada um e cada comunidade esteja muito, muito ciente do que vai deixar como herança espiritual à geração seguinte. É triste morrer sem deixar um legado espiritual, a bem da nação e do mundo. Todos temos uma vida para viver, todos nascemos e todos vamos morrer. Entre o nascimento e a morte, depende de mim, depende de ti, o que queremos fazer com a nossa vida. Que importância tem Deus na minha vida, bem como na tua vida? Eis a questão. Se quisermos estar em consonância com o ensino, o propósito do livro de Abacuque. Nossa memória futura reside nos atos que hoje praticamos. O poema que ouvimos nesta Aben, poema da Lisa, foi um poema verdadeiramente marcante. Cito apenas duas partes desse poema, que diz: mas eis que eu ouço um canto, que vem atender ao meu pranto, levanto o queixo então. A letra diz: escuta, tem calma, a vida persiste e a alma não deve estar tão triste. Não. Não há motivos para estarmos tristes se temos Deus na nossa vida. E a última parte do poema diz o seguinte: pois Deus é a força do fado e tem um destino guardado que te vai fazer alegrar. A vida, portanto, é plena e logo a dor e a pena irão finalmente passar. Acabamos de refletir e meditar neste maravilhoso livro do profeta Abacuque. A oração ganhou formas de música, de canto, de lamento, de sigionote. Seja isso o que quer dizer, nós temos a capacidade
de escrever a nossa própria oração de dedicação. Esperamos que seja um verdadeiro compromisso. Desde que seja um compromisso, à semelhança, por exemplo, do sucessor de Moisés, Josué, que afirmou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sirva também com a mesma dedicação, com o mesmo espírito, com o mesmo entusiasmo, a bem do Portugal e do mundo.